Olá você, mais uma vez estamos aqui no nosso Conectadom, um podcast de educação. E hoje a gente vai mudar um pouquinho o nosso cenário histórico. O local é o mesmo, o formato é o mesmo, o apresentador é o mesmo, mas nós vamos começar uma jornada nova. Nós vamos começar a nossa jornada agora com professores. Você já nos acompanha e vê todos os podcasts que nós fazemos com alunos Dom, hoje nós vamos trabalhar com professores Dom e outros professores convidados também. Eu estou aqui hoje com o professor Armando José de Azevedo, professor de Química, um professor que tem uma história muito bacana. Eu brinquei com ele, falei, uma história de superação. Não, não é tudo isso não, mas todo professor vem de uma história de amor, de dedicação, de superação, de envolvimento com a educação. E seja bem-vindo, professor Armando, ao nosso estúdio. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui, sendo o primeiro, né, a apresentar essa plataforma bacana, que eu achei muito legal. Tudo aqui, fiquei impressionado com tudo que vocês têm aqui e, sem dúvida, estou mais impressionado que o primeiro sou eu e eu não tenho... Como assim eu não tenho uma história de superação? Como assim eu não tenho uma história de superação? Que absurdo é esse? Tô brincando, mas é isso aí. O número 1! É muito interessante o começar hoje, em qualquer situação, né? O começar, às vezes a gente planeja, prepara, estuda e tal. O começar é começar, né? É melhor feito do que perfeito. Então vamos começar já no perfeito. É isso aí. Professor Armando, professor de Química, como já apresentei aqui para vocês, tá? Uma disciplina que a gente sabe que é da área das ciências da natureza. Talvez a gente vai conseguir explicar isso no decorrer desse episódio. A ciência da natureza, que compõe Química, Física e Biologia. Mas o professor é graduado na... Disciplina plena. Isso, Química plena. Química plena, né? É, licenciatura plena. Quem é da educação sabe o que nós estamos falando. Por que o professor Armando escolheu ser professor de Química? Bom, vamos começar há muito tempo atrás? Vamos voltar um pouquinho em tempo? Há muito tempo atrás eu tinha a sexta série apenas, né? A sexta série e 26 anos, ou seja, pelos cabelos brancos já para ver que eu sou um pouquinho velho. Então eu tinha a sexta série e 26 anos. E eu trabalhava numa fábrica de doces, né? E estava cansado de ganhar salário mínimo. Salário mínimo é muito pouco. E aí eu cheguei para o meu patrão e perguntei a ele se ele podia aumentar o meu salário. E aí ele falou que com o grau de instrução que eu tinha, eu sempre ia ganhar salário mínimo. Não está errado, mas não foi o que eu estava pronto para ouvir. E aí, nessa brincadeira, eu voltei a estudar. Sexta série, voltei a estudar devagarzinho, série a série, né? E aí depois tem uma história aqui. Quando eu cheguei no cursinho, e eu não tinha condições de pagar uma faculdade, quando eu cheguei no cursinho, a princípio a gente quer os cursos de elite, medicina, ou então direito, cursos assim, né? E eu me encantei que eu tinha um professor de química, e ele era muito bom, né? Ele não preparava aula, ele chegava ali, qualquer assunto que ele falava, não é que ele tinha feito o dever de casa dele, né? Ele fez o dever de casa dele, então ele sabia muito de química. E aí eu achava aquilo encantador. E eu vi que medicina e direito não era para mim, porque eu somatizo dores, então medicina jamais. Direito eu não tenho tanto gosto pela nada de humanas, né? O povo de humanas, né? Humanas não tem. E aí lógico e evidente, eu passei logo para a química e aí eu comecei a gostar. Fiquei 3 anos no vestibular, passei, né? 3 anos no pré, passei, fiz a graduação, demorou uns 5 anos mais ou menos. E aí foi química na veia, como é muito gostoso a química, né? Química na veia, escuta só. Isso foi tudo no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. O senhor morava no Rio de Janeiro, Sim, na capital. Capital. E fez a faculdade na universidade? Eu morava na periferia do Rio de Janeiro, né? Como todo mundo pensa, praia, coisa e tal, né? Eu morava a 2 horas da praia, então periferia, né? Periferia. Como diriam os paulistas, nas quebrada, né? Quebrada, né? Sim, e aí eu passei numa faculdade chamada Souza Marques, que eu só pagava metade, né? Como eu passei
pelo Enem, né? E aí eu fiz do Enem, eu tive bolsa, eu consegui uma bolsa, então pagava bem pouquinho e era o que eu podia pagar. Não podia pagar muito, não, era aquilo ali, pronto, acabou. E até eu lembro uma passagem que eu vi colegas meus que também foi pelo ProUni e perderam a bolsa que se misturaram com o pessoal que, ou seja, né, não é a mesma coisa, está na particular, mas pensa assim, nunca estuda, não é bem por aí não. E aí eu tinha que separar as coisas. Então não posso ficar reprovado em mais de 2 disciplinas. Não dá para reprovar, né? Você tem que passar. Se você ficar patinando ali, você perde a bolsa, né? É Entendi. que assim, é até plausível, porque quem está pagando o meu curso é a sociedade, né? Que pagou o meu curso é a sociedade. Ela deixou de entrar dinheiro para pagar imposto para meu curso, né? Entendi. Então, eu acho assim, a gente olhando na hora, você fica nervoso, fala assim, não é justo? Lógico que é justo, porque, né, tá deixando de Não, receber. tem um monte de mensagem aqui nessa tua fala, então já está justificado porque você foi o número um. Olha só, quando eu brinquei, né, com a história de superação, o professor Armando é, volta aos bancos escolares, deu aquela pausa, foi trabalhar, é, vai para a universidade, vai para a faculdade, aproveita a nota do Enem, com certeza tirou uma grande nota e faz um curso de química que hoje a gente percebe assim. Você sabe que dificilmente se ouve numa sala de aula algum aluno falar que ele gostaria de ser professor. É. Quiçá, né? Vamos usar uma palavra bonita aqui, quiçá de química. Tá? Eu sou professor de língua portuguesa e a gente E percebe que pedagogo também, né? existe uma resistência, fora a pedagogia, existe uma resistência assim quando fala que ele é professor. Todo mundo quer ser médico, né? É. Todo mundo quer ser advogado, todo mundo quer ser engenheiro. Isso é muito bom, a sociedade precisa, a gente percebe como a nossa cidade começou a passar por uma transformação depois que veio um curso de engenharia, um curso de arquitetura, Verdade. né, de engenharia de produção. A gente percebe que houve uma mudança em engenharia ambiental, a gente percebe tudo isso, né? E agora formando aí alguns médicos através da universidade pública, a gente vê que a cidade colhe os frutos, né? Muito bacana. Professor, e o senhor sai do Rio de Janeiro, nós nos conhecemos em Foz do Iguaçu, estamos aqui falando de Foz do Iguaçu. Eu lembro que na época nós tínhamos aberto um cursinho preparatório para o Enem, lembra que era isso? Verdade. Cursinho preparatório para o Enem. Foi um desafio. Eu lembro que nós estávamos mais ou menos nessa mesma época e foi lançado assim, Enem, agora é a sua vez. Eu fui fazer algumas palestras, né, em umas escolas públicas aqui de Foz e vamos lá semear essa vontade de estudar nos alunos e nós conseguimos colocar 60 e poucas pessoas numa sala de aula e começamos um preparatório para o Enem, né? Eu estava vendo hoje que prorrogou a data do pagamento do boleto do Enem. Eu fiquei pensando, se prorrogou a data do pagamento do Enem, hoje, dia 17, né? Até amanhã. Até amanhã, se 18. prorrogou a data, quer dizer que o povo deixou de pagar, o povo estava perdendo a oportunidade. Como o senhor vê essa questão assim do Enem, do vestibular? Justificar o primeiro Enem era para ser uma semana antes, eles deram mais uma semana, Uhum, talvez porque não tenha tido o número que eles desejavam, com né? certeza. E aí, com isso, tem que prorrogar também o pagamento, né? E aí deram mais uma semana, foi sexta-feira passada, foi o último dia, e aí, se não me engano, dia 18 acaba o pagamento. Assim, a educação é um desafio. É uma cachaça maravilhosa. Eu adoro educação. O Enem é uma excelente forma de entrar na universidade, né? Tem diversas formas de você entrar na universidade pública de qualidade ou até com bolsa, né? Existem várias formas de você conseguir isso. Está na mão do professor encantar o aluno. A educação não é para humilhar o aluno. É para encantar o aluno. O aluno tem que olhar para o professor ali lecionando e ficar encantado. Lógico que algumas coisas atrapalham isso, né? A quantidade de conteúdo que nós somos obrigados a bater, né? Você não pode, temos que, como diz, né, em sala, vencer o conteúdo, né? E quem é da educação sabe o que eu estou falando, né? Vencer o conteúdo. E aí você, por exemplo, os vestibulares, cursinho vestibular e tudo conteudista, tem que ser muito conteúdo. Aí vai falar, mas o Enem não é conteudista? Não, o Enem é conteudista sim. O Enem tem uma parte de química, é bastante conteúdo a ser aplicado. Então, enquanto tiver esse nicho
universidades e entrando por Enem, a gente vai ser um pouquinho difícil de, às vezes, encantar o aluno, alguns alunos. Mas nós conseguimos encantar o aluno. Com certeza. Conseguimos encantar o aluno pela beleza do que você fala, né? Lógico que para isso tem que ter uma equação ideal, não pode ser salas muito cheias, nem salas muito vazias, e ter pessoas ali, uma quantidade de pessoas interessadas e quererem aprender, né? E o professor também tem que querer ensinar, né? Então, é uma equação perfeita. Lógico que nem sempre essa equação dá certo, você sabe que é uma verdade, né? Às vezes tem professores, e até a gente mesmo já deve ter chegado, você que está assistindo aí, que é professor que preparou lá a aulinha, chegou para dar aula e falou assim, vou dar uma aula show de bola, e os alunos, porra, não vingou. Às vezes acontece isso. Não tirou isso. nem um suspiro. Não, porque às vezes acontece isso, você prepara uma aula, minha aula, eu vou transformar pessoas. E chega lá, os caras não estão nem querendo saber de nada, os caras estão, né, caminhando e defecando para a sua aula, né? Para não falar besteira, mas isso é uma verdade, às vezes acontece isso. Né? Aconteceu comigo, deve ter acontecido com o senhor e aconteceu com você também aí, né? Deixa nos comentários se isso aconteceu contigo, né? Mas isso acontece. Mas a gente não pode, em momento algum, deixar isso te abater. Você tem que olhar como um aprendizado, eu aprendi mais eu tirar alguma coisa boa naquilo, porque a gente tem que tirar alguma coisa boa naquilo, né? Prepara para a próxima. Isso aí. E o ano que vem vai ter essa mesma aula, nessa mesma turma, só os alunos que serão diferentes, né? Verdade. Tem uma coisa muito curiosa da educação, a gente começou falando do seu encantamento pelo professor de química. Eu posso falar para você também que eu tive um tipo de encantamento por um professor de língua portuguesa. O professor ministrou uma aula de um jeito que mexeu com o meu sentimento. Acho que é isso que eu quero. Mas nós professores, a gente tem um pouco dessa do ensinador, né? Eu acho que a ideia do ensinador, ela já está... Você fala assim, qual é o dom do professor? Ensinar. A gente não interessa, a gente quer que entre na cabeça do aluno e criamos múltiplas linguagens. Hoje explica assim, amanhã explica do outro jeito, depois amanhã desenha se precisar, mas o aluno vai aprender. Então, esse dom de ensinador, esse dom de ensinador aí, ele supera qualquer situação dessa que o professor estava elencando aí da sala de aula. Às vezes é o aluno que está desmotivado, às vezes a escola está num clima de tensão, às vezes o salário incomoda. Eu estou com uma conta para pagar. Justamente a criança, a gente trabalha nas escolas públicas também, a criança às vezes naquela noite não dormiu bem porque o pai saiu de casa, não tomou remédio, né? E aí resolveu. O mundo todo vem para dentro da sala de aula. O mundo todo vem para dentro da sala de aula. Eu brinco assim, podiam criar um projeto, tirava o Escola Sem Partido e criava o projeto Escola Sem Problema. Seria muito mais gostoso, né? É o mundo ideal, né? É o mundo ideal. Mas houve um encantamento. Então, eu coloco bastante como meta hoje simplificar meu conteúdo, né? Sem perder a essência, qualidade, mas simplificando para que ele seja acessível. Porque a gente sabe que o que a gente fala nem sempre é o que o outro ouve, né? Então, que ele chegue acessível ao ouvido de quem está ouvindo e que crie uma ideia de necessidade e de utilidade. Fala, isso que esse cara está falando, eu acho que vai ser importante para minha vida. Aí você conquista. Aí começa a ficar gostoso, né? Aí o cara começa a virar teu seguidor, teu fã, teu apoiador. Amanhã ou depois ele tá falando até bem da gente, né? É verdade. Ele falando até bem da química, né? Falando bem da química. Mas, pô, eu costumo ouvir muitos alunos, né? Falar assim, pô, professor, eu não gosto da sua disciplina. Eles até ficam com vergonha de falar isso. Professor, posso falar uma coisa com o senhor? Eu falei assim, pode. E eu vou falar uma coisa com o senhor, eu não gosto da sua disciplina, eu acho você bacana, eu consigo entender, mas eu chego em casa e, de repente, tudo que você falou não tá mais lá, né? Não tá mais lá. Eu falo assim, às vezes acontece, né? Aí eu falo, vai assistir um YouTube, né? Vai na Rapidinha da Química, vai lá na Rapidinha da Química. Rapidinha da Química tem o YouTube e tem o Instagram também, né? Vamos colocar nas descrições aqui. Obrigado. Aí eu falo, vai lá, vai assistir, vai se informar, vai ler, vai fazer o teu resumo, porque a educação, assim, você não, a princípio,
Pô, isso aconteceu muito comigo, né? Você vai lá, o professor da uma universidade, as melhores aulas que eu já tive da minha vida, às vezes é na universidade. Muitas das vezes, a maioria delas, se você for colocar uma por uma, né? Ah, essa aqui, essa do ensino fundamental, essa aqui do ensino médio, da faculdade são os professores que encantam a gente. Lógico que é muito mais fácil para ele encantar a química, porque só tinha Já tinha, futuros professores de química, então é muito fácil, já era um né? povo seleto já, né? É, igual língua portuguesa, né? Você vai estudar ali e vai falar, pô, o que pode ser. O que pode ser o quê? O cara Pô, na aula da faculdade, letras, de repente o professor vai falar, vamos conjugar um verbo, fala, eu odeio verbo. Fala, o que você está fazendo tá aqui, aqui, né? não. Aí lembra do Paulo Leminski. O senhor veio da aula? Veio da aula tal, mas precisa aprender isso na faculdade de letras, na UEL. Pegou a malinha dele, não sei se isso é verdade ou lenda, mas ele pega a malinha dele, sai da sala e nunca mais volta para a universidade. Isso é verdade. Fantástico, né? Mas essa aí é uma exceção, né? Exceção é que ele era o. Que era Ele podia. ele é um. Né? Totalmente fora da curva, né? Um gênio, né? Mas, assim. Se nós olharmos ali, que os professores encantam a gente, né? Que você olha lá e fala assim, nossa, que aula bacana, que aula show, que aula legal, né? Nós podemos fazer isso também no ensino médio. E às vezes a gente faz, e como o senhor falou, às vezes eles são nossos seguidores, viram nossos amigos, né? Eu tenho amigos, eu tenho um amigo meu que eu dava aula no cursinho, e aí eu falava assim, ó, fica aí, quem quiser ficar, fica aí mais tarde, a gente fazia um lanche, era um cursinho pré-vestibular comunitário, né? É, lá no Rio de Janeiro, perto de uma comunidade, e aí dentro de uma igreja, né, igreja católica, o padre abria para a gente um local, né, Sensacional. Ó, olha aí. aí abria para a gente lá estudar, só que ele não deixava a gente ter aula domingo. A gente ficava com raiva, mas hoje em dia eu entendo por quê, porque domingo é o dia do Senhor, Domingo né? era o dia É específico. o dia específico, né? E aí a gente estudava de segunda a sábado. E em casa eu estudava domingo. Aí, mas ali, né, nesse encantamento de você olhar para aquilo tudo, de você falar assim, poxa, e você enxergar que uma excelente forma de você melhorar a tua vida, sair de uma situação muito ruim e melhorar a tua vida, é na educação. Aí você começa a olhar para os professores e fala, poxa, esses caras que vão ser aonde eu preciso me espelhar para eu seguir e para eu melhorar de vida, porque, pô, é possível melhorar de vida a educação. A educação é a melhor forma de você ganhar dinheiro, né? Não é jogando no tigrinho, não é jogando não sei aonde, não é, vou casar com alguém mais rico. Pô, tudo bem, beleza, é possível, mas olha a probabilidade de você casar com alguém mais rico. Ou então, eu vou fazer um ganho ali, né? Então tu é preso, né? Fazer um corre. Você não corre, né? Pô, beleza. Só que eu vim de local pobre, eu lembro que a maioria dos meus colegas que eu tive, pessoas que do meu nicho ali, que se meteram com coisas erradas, ou eles não estão mais aqui, Já não, ou estão presos. Então a melhor forma é a se educação. formaram, né? Não se Não se formaram. formaram. Foram para um lugar muito ruim, né? Não, eu tô percebendo na sua fala, assim, eu friso isso, eu confirmo. Eu falo assim, quer se mostrar revoltado com a sociedade? Você tá revoltado com a sociedade? É a política, é o candidato, eu não sei o que. Tá revoltado? Vai pra universidade. Vai estudar. Vai estudar. Eu acho que a melhor forma de rebeldia é estudar, sabe? Se for universidade pública de qualidade, melhor ainda, porque você quebra o sistema. Que assim, eu costumo falar, elite intelectual do país, né? do país parece que não quer que pobre entre na universidade pública, né? Parece isso, né? Não vou afirmar que é uma coisa que não tenho como vamos falar assim, sua fala não está dentro, beleza, mas parece. Eu falo que tem parece. uma força. Tem uma força, né, que infelizmente acontece, né? Não, mas é isso, é essa libertação, a gente vê essa educação libertária. Eu acho que tem muito a se discutir, a gente não está com esse canal aqui, com a ideia de abrir polêmica, abrir discussão, de você cancelar porque não gostou da fala do Emerson, do Armando. A ideia não é essa. A ideia é motivar pessoas a quererem o nosso lugar, o lugar que a profissão permite, né? Que é a sala de aula. Porque o Brasil está carente de professores, o Brasil está carente de bons professores, o Brasil está carente de professores inspiradores, que é o que a gente tem tentado fazer. Eu falo assim, se
você encontrar um aluno do professor Enzo, pode perguntar se o aluno se inspirou em alguma situação, assim, do que a gente praticou na sala de aula, né? Não estou querendo me gabar aqui não, mas a gente tem feito algo para trazer uma inspiração para os alunos, né? Os alunos se sentirem bem com aquilo que eles estão aprendendo, a utilidade daquilo que a gente ensina. Sim. Até o senhor estava falando da química, e eu falei, vou elaborar uma pergunta, mas assim, específica da matéria, tá? Nós conseguimos perceber a nossa matéria Uhum. no dia a dia, né? Isso aqui é química. É. Eu lembro de um S2, 2P6, eu lembro disso aí. É isso aí. Diagrama de Linus Linus Pauling. Linus Pauling. Diagrama Linus Pauling. Eu lembro disso aí. Ah, tabela E o periódica. que isso e te tal. ajudou na tua vida? Aí, Além de ó. nada. Ajudou a passar no Passei no vestibular. Mas eu fico pensando assim, e a praticidade da nossa disciplina, né? É um aluno que às vezes ele fez uma redação e conseguiu uma vaga de emprego, entendeu? Na área da química, é um aluno que foi trabalhar num setor que Sim. precisa de um conhecimento básico de química, Sim, né? sim. Assim, a química, ela está presente no dia a dia. Por exemplo, todo esse metal aqui é uma liga metálica, então tem química, né? A química, ela, em todos os lugares, o plástico foi feito por reações químicas. Então, a indústria química, ela está muito presente no dia a dia. Para fazer qualquer coisa, para fazer esse vidro aqui, para ele aguentar a temperatura. Você consegue aquecer esse vidrinho aqui que está aqui, ó. Esse vidrinho, você consegue aquecê-lo. E para aquecer, então aí está tendo, não é uma química simples, aí é um pouquinho mais sofisticado para aguentar a temperatura, porque você sabe quem é chefe de casa, dono de casa, que está vendo ali, né? Bota lá no micro-ondas um prato e fica, às vezes a gente pergunta, esse plástico aqui aguenta ir no micro-ondas? Tem alguns que aguentam, outros não. Então isso por causa da química. Então ela está presente no dia a dia. O que os vestibulares às vezes colocam são situações dessas do dia a dia, né? Que acontecem no dia a dia, principalmente o Enem. Pode observar que às vezes ele dá ele bota uma situação que acontece ali, contextualiza uma situação que, às vezes, até eu, como professor de química, eu falo assim, nossa, isso eu nunca pensei. Olha que legal. Tão né? simples. Tão simples, ou seja, lógico que às vezes a gente não pensa porque a gente está trabalhando muito, está dando aula, tem isso, não sei o quê, tem aquilo outro, né? E aí a gente não pensa daquilo. Mas ela está muito presente no dia a dia, em tudo que você vê, né? Das telas que estão aqui, que fizeram no forno, foram lá no forno para fazer, o plástico, tudo. E a cozinha é o lugar onde mais química tem numa casa, se duvidar. A cozinha, porque você está cozinhando alimento, você está fazendo uma alquimia ali, alguma coisa que você vai preparar para o seu dia a dia, para a sua alimentação dos seus filhos. Então ali você pode observar que você está jogando, fazendo a sua porção mágica, né? Poção mágica. Algumas saudáveis, outras não, né? Outras não. Às vezes dá errado as poções, né? E daí, quando a comida fica muito salgada, ela ficou super saturada. Super saturada, perfeito. Eu fui bom na química. Ô, louco. Estudei pra caramba na química. Uma comida super saturada. Aí você vai lá pra língua portuguesa, daí essa água ficou saloba. Eu falo assim que é bem bacana esse universo da sala de aula, esse universo, né? Que se constrói através da escola. Sim, verdade. E é muito bom saber que o aluno passa boa parte da vida dele nesse ambiente, e esse ambiente precisa ser saudável, né? Precisa ser um ambiente saudável, um ambiente de criação, né? Um ambiente não só de decoreba ou de práticas, né, impositoras ali, mas um ambiente de criação que o aluno se sinta parte, que ele se sinta protagonista, que ele entenda o processo e que amanhã ou depois ele consiga, né, falar assim, como foi bom tudo isso que eu vivi aí, né? Porque faz o aluno se transformar. Eu vejo, nós temos a instituição de educação de jovens e adultos, né? E nessa instituição de jovens e adultos eu vejo que chega o adulto para estudar lá conosco, tá? E esse adulto, o que acontece? Ele chega às vezes desmotivado, né? A baixa estima toma conta. Passou o primeiro semestre, passou o segundo semestre, cria um empoderamento. Isso acontece lá na vida da criança também, né? E é o processo, é a educação. Professor, ainda sobre educação, a gente sabe que o senhor trabalha hoje em pré-vestibular, foi o foco que a gente deu também. O senhor trabalha com quinta, oitava, também sexto ao nono, né? Sexto ao nono. Não, eu trabalho no nono ano de uma
numa escola particular, Uhum. e o cursinho dessa escola particular e o ensino médio, né? Na escola pública, eu trabalho. Esse ano estou trabalhando com ensino médio, basicamente, mas eu dou aula no 9º ano na escola particular também. A química, ela é mais focada no ensino Ensino médio médio. e no 9º, que É, daí é, tem é. química e física É, naquele período. porque com o novo ensino fundamental, não só houve o novo ensino médio, mas com o novo ensino fundamental, eles fazem o ensino de ciências como se estivesse circulando, né? Ou seja, de bimestre a bimestre, eles aprendem química na ciência, né? Só que chega no 9º ano, algumas escolas, elas separam química e física e propriamente ciência, que é a biologia, né? Mas só que lá ainda se chama ciência, né? Uhum. Então, por exemplo, no 6º ano, eles aprendem lá, algumas escolas aprendem, no tal bimestre, aprende só sobre química. Substância simples, substância composta, o 6º aninho ali, que é coisas bem basiconas, né? Aí no 7º começa a ficar um pouquinho mais complexo, aí vai para eles assimilarem e entenderem Entendi. que essa educação, né, Uhum. é feita devagarzinho, vai lá fazendo, então ele vai aprendendo circularmente, né? Sim, sim. Não, Mas a química, ela está muito mais ao ensino médio do que para o ensino fundamental, né? entendi. Mas tem toda essa básica no Sim, fundamental, sim, né? Porque, na verdade, o professor de ciências, daí entra a biologia, a química e a física, né? sim. O professor de ciências quase não consegue. O professor de ciências não fica assim. Agora, essa separação que o senhor falou já existe, mas ele não fica separando, né? Ele dá aula de ciência, Sim, tá? verdade. E daí no ensino médio, quando fala em ciência da natureza, é justamente porque cada frente. E a própria química tem várias frentes, né? Sim. Me diz uma coisa, o professor, quem faz licenciatura de química Uhum. é só para ministrar aula, só não no sentido mínimo, né? Uhum. Só no sentido de apenas. É só para ministrar aula de química? Tem mais alguma corrente? Você me lembrou daquela velha piada. Você trabalha ou só dá Só aula, dá né? Só dá aula. aula. É bem isso. O só é TI. Não, eu dou aula e trabalho também. Eu trabalho em casa, né? Em casa eu Eu lavo, faço eu faxina, passo, eu faço faxina, e né? daí eu dou aula. Minha mulher bota pra mim lavar roupa, lavar louça, né? Essas coisas. É mais ou menos assim. Não, assim, quando você faz licenciatura, basicamente é para lecionar. Isso. Mas, assim, nós podemos assinar algumas coisas, não artefatos novos, ou coisas que já existem, né? Então, assinar uma empresa que produz cachaça, engarrafa cachaça. Então, lá eu posso assinar, né? Mas aí, para isso, eu tenho que tirar, vou lá, tiro o CR, né? Vou tirar o CR, beleza. Eu fiz. Seria o responsável químico por Sim, aquele sim, 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 alambique? sim, Como sim. que é o nome do alambique? Me dá, é, me dá lá o nome que eu vou comprar umas cachaças, né? Assim, nós poderíamos fazer isso. Quando eu fiz química, licenciatura e fiz bacharel, né? Eu fiz bacharel, Entendi. fiz os dois. Era aí que eu queria chegar. Eu fiz os dois. Só que eu não entreguei a monografia do bacharel, só entreguei da licenciatura, né? Porque não me interessava, eu sabia que eu vinha morar para Foz do Iguaçu, né? Eu já sabia que eu vinha para cá, então aqui não tem quase indústria. Eu não posso assinar coisas novas, né? Mas para assinar eu tenho que ir lá fazer passar pelo processo, né? Sim. Talvez. Então hoje, de repente, alguém que gostaria de trabalhar nessa área, seria interessante ele fazer a licenciatura e o bacharelado, Bacharelado. que seria o químico O químico responsável, né? responsável. Que daí poderia entrar até produtos de beleza. Sim, sim. Isso. Eu fiz 2 dias de estágio, né? Que aí eu vi que não era a minha mesmo, em bacharel. Que aí eu cheguei lá em uma empresa pequenininha, bem pequenininha, que tinha um laboratóriozinho lá, que a gente imagina que laboratório é uma coisa sofisticada. Cheguei lá, não era tão sofisticado assim, mas já era o suficiente que precisava, né? Conseguia dar resultado. Que ia dar resultado. Então, para fazer análise, eles chegavam lá, produziam, mandavam para o laboratório faz aquelas análises iniciais para ver de quanto de água tem, né? Se ele vai passar, se a viscosidade está boa, o pH, esses testes que fazem ali. E o teste que eu falo, eu achava muito ruim. Eu falei assim, pô, você faz a mesma coisa toda hora. A mesma coisa toda hora. Teste pH, que é um pHmetro. O teste disso, vai lá, bota e vê quantos segundos está para passar aquela. Muito repetitivo. Pô, repetitivo demais. E quem já lecionou, se é para educadores, né? Se os educadores estão aqui, sabem
que cada aula você pode, às vezes, eu dou a mesma aula 3 vezes num dia só, 4 vezes num dia só. A gente faz isso, né, em escola, né? 6 aulas num dia só, né? E a mesma aula. E todas essas aulas não são as mesmas, porque os alunos são diferentes, as dúvidas são diferentes. Tudo bem que quando você começa a lecionar ali, aí já aparece uma dúvida, aí você, na segunda, você já tira a dúvida. Se alguém perguntar isso, às vezes acontece isso. Já vai acrescentando, aí fala assim, o último que assiste a aula fala assim, nossa, professor é top demais, porque, porra, até as minhas perguntas ele não deixou dúvida nenhuma, né? Por quê? Porque eu dei 4 aulas iguais, né? Mas não foram iguais. Porque houve. A gente acrescentou, a aula vai acrescentando, né? E até com os acontecimentos do dia, a aula acrescenta. Às vezes acontecem coisas dentro de sala de aula que, né? Preparando uma bomba atômica lá não sei aonde. Já... Pô, não, acontece de aluno coisas tirarem do arco da velha e acontecer lá, e aí a gente sai até da química e vai para a cidadania, né? A gente fala, vamos falar da situação, né? Vamos sair um pouquinho, né? Um pouquinho de cidadania, vamos falar disso, aquilo, outro, porque também não é só importante, não é só a química, né? É o cidadão, né? Formar o cidadão. Falar, pô, ali vai estar saindo um cidadão que eu sei que vai fazer a diferença, né? Pô, que diferença esse cara vai fazer. Então seria licenciado, professor, o bacharel, o químico, né? E teria mais algum segmento? Teria mais? Tem sim. Aí você tem que fazer uma pós de industrial, química industrial. Química industrial. Aí teria uma pós-graduação. Então é uma área que se o cara se preparar, se formar para tudo, ele teria um grande leque de profissões. Sim, verdade. Porque o interessante também é você que está nos ouvindo, nós estamos falando com um professor de química. Tá? Talvez você não o conheça, você que o conhece sabe que ele é muito satisfeito com o que ele faz, que é um professor de química. Eu brinco assim que nós temos quase um defeito em comum, eu e o professor Armando. A gente chega nos lugares assim, nós nos apresentamos. Eu sou o professor Emerson. E ele costuma falar às vezes, eu sou o professor Armando. É lógico. Parece que a gente gosta desse negócio de professor, né? Quase que eu falo assim, eu sou professor de língua portuguesa Emerson. Não chego a esse ponto, não. Mas assim, ele já é encantado pelo que faz. Mas para você perceber que o meio, né, o ramo, vamos chamar assim, ou a cadeira de química, ela vai te permitir outras funções, tá? Entre elas a docência, né? Sim. Ainda se o senhor me deixar acrescentar mais uma coisa, eu acho assim, na Alemanha, quando você se forma professor, você entrega a sua identidade e ganha uma identidade professor Armando José de Azevedo, ou Emerson Cordeiro Fulgêncio, que o Cordeiro estava falando. Emerson Fulgêncio, já está lá, né? Professor, e eu acho que deveria ter isso na nossa identidade, né? Deveria ter o nosso título. Você fez mestrado, beleza. Professor, mestre, Emerson Fulgêncio. Não, agora fiz doutorado. Beleza. Professor, doutor, Emerson Fulgêncio. Você sabe que, tocando nesse assunto, eu lembro quando eu terminei a graduação, falou-se bastante da carteirinha do MEC. E ela meio que caiu num desuso, sabe, Armando? Mas no passado se usou mais isso. Você terminava, você enviava a cópia do seu certificado, seu diploma. Deveria. Enviava o seu RG, comprovante de residência, todo o teu vínculo, e daí você tirava a carteirinha do MEC. Tipo o CRM, CRA, CR, você tirava o do professor também. Só que isso tudo acaba gerando o quê? Acaba gerando uma despesa anual, né? Você tem que estar renovando aquilo para mostrar que você está vigente com a sua profissão, né? Como são os CRs da vida. Mas os CRs estão aí, por exemplo, se eu sou assistente social, eu ia ter um CR meu, tá lá, de assistente social. Minha esposa é assistente social, por isso que eu sei, né? Se eu sou um médico, e todo ano eles pagam. Tem que pagar. Tem que revalidar. Se revalidar, chegar ali e pagar todo ano, né? E o que ganha? Ganha uma carteirinha, chega lá em PDF, manda pro teu e-mail em PDF um jornal anual, né, que ninguém lê, né, ou poucos leem, ou até vai impresso lá alguma coisa, né? E é isso aí. Mas eu acho que eu deveria ter o conselho de professores. Nós não temos. Lógico que tenho química, né? Mas só que para lecionar química, eu não preciso de CRQ. Eu não preciso de CRQ para lecionar no ensino médio. Eu só vou ter obrigatoriedade do CRQ se eu for lecionar nos institutos federais, Exato. na universidade
certo? Então, eu acho Vou até que é um assinar erro como que- gravíssimo do CRQ. Você aí, que é do CRQ, tá te vendo? A crítica que eu tô fazendo a você. Olha a crítica que eu tô fazendo a você, né? Ele tá criando taxa pro professor pagar. Mas Eu acho que esse deveria. primeiro episódio vai começar já meio cancelado. Polêmico. Tá criando taxa pro professor pagar. Não, mas é bacana. Esse universo, você vai ouvir aqui, nesse nosso espaço, tá? Se você é professor e gostaria de falar também sobre a tua profissão, você pode me mandar uma mensagem, certo? Você vai ouvir aqui professores de história, de geografia, de filosofia, de sociologia. Nós vamos fazer questão de convidar professores aqui da nossa cidade, claro, né? Professores que estejam, claro, também com que eu tenha facilidade de fazer esse convite, tá? Mas não quer dizer que nós vamos ficar no nosso clubinho, não. Tá? Mas nós vamos convidar professores de todas as disciplinas, porque a ideia desse podcast é justamente que você saiba que a profissão ela está ativa, ela está latente e ela é muito necessária. Tá? O professor pode acreditar que o EAD vai substituir, não. Você que está acompanhando, né, nos últimos dias aí, algumas mudanças da licenciatura, né, EAD, a carga horária mudando, a quantidade de horas presenciais mudando, então a gente acredita que o professor não vai ser peça de museu de antiquário, não, pode ficar tranquilo. Talvez nós dois, daqui uns dias, vamos virar museu antiquário, né? Porque nós estamos quase lá, mas novas safras virão, né? Novas safras virão. Professor Armando, nós estamos aqui já chegando quase na nossa horinha. A ideia também não é um episódio muito longo. Vamos deixar uma mensagem bacana para as pessoas que, de repente, gostariam de ir para a docência ou que não decidiram. Eu não sei o que eu vou fazer. Não sei se eu vou ser professor, não sei se eu vou ser pedagogo, se eu quero direito, se eu quero medicina, se eu quero farmácia. É legal uma coisa aqui. Eu vou vou aproveitar esse espaço e vou fazer um corte bem legal aqui. Hoje, quando a gente fala em universidade, hoje quando falamos em universidade, é importante você saber o seguinte: universidade, faculdade, existe uma diferença, mas não vou explicar aqui agora. É interessante você saber o seguinte, que existem 3 correntes, vou chamar de correntes, tá? Nós temos hoje a licenciatura, que nós falamos aqui, é para formação de docentes. Nós temos o bacharelado, que é a formação do profissional liberal. E nós temos os tecnólogos. Os 3 são nível superior. O tecnólogo é uma formação de uma mão de obra mais emergencial. Os cursos de gerenciamento, né? Os cursos gerenciais. É o tecnólogo, gestão comercial, gestão de recursos humanos, os cursos de gestão. Então, dentro dessas 3 correntes, você decide e você abraça uma nova profissão, porque você já é uma pessoa capaz. Você só vai começar a dar nome àquilo que você gosta de fazer. Ou você vai para a área da educação, docência, você vai lecionar, ou você vai para a área de profissional liberal, um fisioterapeuta, um farmacêutico, um médico, advogado, ou você vai para o gerenciamento, os cursos de gestão, né? Um gestor comercial, um gestor de RH, um gestor de serviço público e etc. Então fica essa dica aí para você. Vamos dar uma mensagem para esse povo aí, professor? Vamos sim. Por que fazer licenciatura? Mudar vidas. Basicamente isso. Mudar vidas. É muito bacana. Nenhuma aula vai ser igual a outra. Nenhuma aula vai ser igual a outra. São aulas diferentes. Se você gosta de se comunicar, gosta de ensinar ali, vem para a licenciatura, que é uma cachaça maravilhosa. É muito boa. Às vezes estressa? Às vezes estressa. Às vezes sim. Mas é muito legal e você vai fazer amigos, futuros amigos. Vai ter alguns inimigos? Sim, mas poucos. Conforme os temporários, que também assim vão passar ali. Mas a base, a frase-chave, mudar vidas. Você muda vidas, você consegue fazer com que essas pessoas falem assim, caramba, olha de onde eu saí, onde eu estou, né? Às vezes eu me pergunto isso, olha onde eu estou. E eu cheguei isso através da onde? Da educação, né? Foi professores que me encantaram, que aí eu falei, poxa, eu quero aquilo para mim. Então, se você quer isso para você, venha para a educação. Mas saiba que é o seguinte, é muito trabalho, mas quando você trabalha com prazer, você trabalha menos. Não é verdade, professor? Então, trabalha prazer. É a palavra definitiva. Eu quero aqui agradecer o professor Emerson por ter me chamado aqui, né? De novo, mais uma vez, eu quero agradecer nesse lugar maravilhoso, bacana, não esperava, né? De ser o primeiro
convidado, então quero agradecer. Tudo bem que ele me chamou porque ele é meu amigo, né? A gente é amigo, então não é porque eu sou tão legal assim, né? Porque amigo é amigo, né? Mas espero que você deixe o like, compartilhe, né? Mande o sininho. Isso mesmo. Obrigado, professor. Aí ficou a mensagem do professor Armando José Azevedo, professor de Química aqui da cidade de Foz do Iguaçu e região, que pode ser um inspirador, você que já foi aluno do professor Armando, né? Deixa o seu like aí. Você que gostaria que esse episódio chegasse a outras pessoas, compartilhe. E saiba que aqui você vai ouvir pessoas que inspiram, porque verdadeiramente a função do professor é mudar a vida, é construir uma mudança sólida, que é a educação. Muito obrigado pela audiência